Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a montagem passo a passo desse PC Gamer com o gabinete Gamer Ymir da Rivel. Um gabinete no estilo aquário muito bonito que já vem com 10 fãs ARGB e foi comprado na Shop Info. A configuração dele vai ser a placa-mãe Asus TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi, processador Ryzen 7 5700G, placa de vídeo RTX 3060 Ti Aorus Elite com esse suporte para instalar ela na vertical. O water cooler Helor de 360 mm da Cougar e eu vou usar a melhor pasta térmica do mercado, que é a Husky Evo da Snowdog. Dois pentes de memória de 8 GB 3200 MHz de Force Delta, um SSD SX 8100 de 1 TB da XPG com esse dissipador ARGB. A fonte é a Kyber de 850 watts Superframe XPG e um cabo extensor Streamer Plus de 24 pinos da Lian. Vou iniciar a montagem instalando todos os componentes aqui na placa-mãe, começando aqui pelo processador. Para instalar o processador é só puxar essa alavanca do soquete para o lado e levantar ela. Aqui no soquete do processador tem uma setinha que indica o lado da instalação. No processador também tem uma setinha indicando o lado. Então é só colocar a setinha do processador na mesma reta da setinha do soquete e encaixar o processador bem certinho aqui em cima do soquete. O processador já está encaixado no lugar. E agora é só fechar essa travinha do soquete. Encaixar aqui do lado. A placa-mãe vem com esses suportes que são específicos para alguns modelos de cooler de processador. Esse water cooler da Cougar, ele já vem com esse outro modelo de suporte para instalação. Então eu vou tirar esses dois suportes aqui da placa-mãe. É só remover aqui os parafusos. Já saiu aqui o primeiro suporte. E já tirei aqui também o segundo suporte. Tem também um suporte que fica ali na parte de trás da placa-mãe. Daí é só levantar aqui a placa-mãe que ele já vai sair, que é esse suporte. E agora eu vou instalar os suportes que vieram junto com o water cooler. O suporte que vai ali na parte de baixo da placa-mãe, ele sempre vai com esse lado aqui que é de EVA, é tipo uma borrachinha. Ou no caso desse outro suporte que é de silicone, esse lado aqui sempre vai em contato com a placa-mãe. Esse suporte ele vai 4 parafusos aqui de baixo para cima. E cada modelo de cooler ou de water cooler vai ter um suporte diferente. Daí esse suporte é nessa posição com as pontas dos parafusos virada para cima. E agora é só encaixar as furações aqui da placa-mãe certinho na reta daqueles parafusos. Encaixou já aqui bem certinho. Junto com o suporte também veio essas 4 borrachinhas para encaixar aqui nesses parafusos. E veio essas pecinhas para colocar aqui nos parafusos. Tem essa outra peça para parafusar aqui na parte de cima. Só encaixar aqui bem certinho. E veio esses parafusos pequenos no suporte para parafusar aqui nessas furações. Terminar de dar o aperto aqui nos parafusos. Já apertei os 4 parafusos aqui pela parte de baixo e também esses 4 parafusos aqui na parte de cima. Agora eu vou instalar os dois pentes de memória. Eles vão ser instalados aqui nesses slots. Se eu tivesse só um pente de memória, daí tinha que instalar nesse último slot cinza. Aqui eu tenho dois pentes de memória, então eu vou instalar um pente aqui nesse segundo slot e outro aqui no quarto slot, nesses dois slots cinza, para as memórias trabalharem em dual channel. Para instalar as memórias é só abrir essas travinhas. Antes de encaixar o pente de memória, é só olhar esse cortezinho. Ele vai ter que encaixar certinho aqui nessa divisão do slot. Então ela só vai se encaixar dessa forma. Aqui é só deslizar as memórias por essas laterais aqui do slot e apertar elas aqui dos dois lados. Faz um barulhinho aqui a hora que a travinha fecha. Mesma coisa com esse outro pente de memória. Pode já apertar aqui os dois lados junto. Então os dois pentes de memória já estão instalados no lugar. E agora eu vou instalar o SSD aqui no slot M2. Aqui na minha placa-mãe tem um slot M2 aqui embaixo desse dissipador. E tem outro slot aqui na parte de cima. Eu vou instalar nesse primeiro slot aqui de cima, que é o slot que está mais próximo do processador. Ele é o slot mais rápido da placa-mãe.
Tem alguns modelos de placa-mãe que não vem com parafuso alongador aqui no lugar de instalar o SSD, mas daí vem esses dois parafusos separados num pacotinho dentro da caixa da placa-mãe. Esse parafuso maior é o parafuso alongador. Esse meu SSD, ele vai encaixar certinho nesse último parafuso. Então é só encaixar esse parafuso alongador aqui nesse último parafuso. Já coloquei o parafuso aqui no lugar. Se o SSD já veio com dissipador ou se vai instalar o SSD assim sem dissipador mesmo, daí é só encaixar essa ponta aqui do SSD aqui no slot M2 da placa-mãe. Tem que encaixar ele aqui nessa posição, com a parte de trás um pouco mais para cima. E é só encaixar a pontinha dele ali no slot. Agora é só abaixar aqui essa parte de trás do SSD e fixar ele com esse parafusinho pequeno. Então é só encaixar o parafuso aqui nessa parte de trás e parafusar ele. Aqui não precisa apertar muito, o parafuso parou de girar já é o suficiente. Aqui para esse SSD eu comprei um dissipador ARGB para colocar nele. O dissipador é assim, ó. Vem aqui duas partes. Ele tem também um cabinho ARGB para controlar ali os efeitos de iluminação dele. E vem também os thermal pads e os parafusos para fazer a instalação dele. Então é só colar um thermal pad aqui nessa parte de baixo. Ele vem com adesivo aqui, ó. Só retirar esse adesivo. Colar ele bem certinho aqui nessa parte de baixo. Agora é só retirar esse outro adesivo aqui do thermal pad. Colar o SSD nessa posição bem certinho aqui em cima do thermal pad. Agora é só remover o outro adesivo aqui do thermal pad, colar esse thermal pad bem certinho aqui por cima do SSD, remover esse adesivo aqui da parte de cima também e encaixar essa outra parte aqui em cima. Junto com o dissipador vem esses 4 parafusos pequenos. Agora é só alinhar bem certinho aqui as furações e parafusar. Já fixei aqui o dissipador com todos os parafusos e agora é só encaixar o SSD aqui no slot M2 e fixar ele aqui na parte de trás. E esse cabo RGB aqui do dissipador, eu vou deixar para ligar tudo junto ali no final. Eu vou ligar numa controladora. Agora é só parafusar a placa-mãe ali no gabinete. Antes de instalar a placa-mãe aqui no gabinete, eu vou primeiro tirar as 3 fãs aqui da parte de cima, porque depois eu vou colocar um water cooler aqui nessa parte e vou inverter também essas 3 fãs aqui da lateral e essas 3 fãs aqui da parte de baixo. Vou virar elas aqui ao contrário para elas puxar o ar de fora do gabinete para dentro. Daí vai entrar ar aqui pela parte de baixo do gabinete e também aqui pela lateral e o ar vai sair aqui pela parte de trás e pelo water cooler aqui na parte de cima. Tirar o filtro de poeira aqui da parte de cima, remover todos os parafusos aqui das fãs e retirar elas. Já retirei as 3 fãs ali da parte de cima, já inverti também essas 3 fãs aqui da lateral e inverti também essas 3 fãs aqui da parte de baixo. Agora chegou a hora de instalar a placa-mãe aqui no gabinete. Esse gabinete ele veio com 2 parafusos alongadores aqui na parte de cima, 2 parafusos alongadores aqui na parte do meio e 2 parafusos alongadores aqui na parte de baixo. A minha placa-mãe ela é micro ATX. Então, para parafusar ela aqui no gabinete, eu preciso colocar mais um parafuso alongador aqui na parte de cima, um parafuso alongador aqui nessa outra furação, e vou remover esses 2 parafusos alongadores aqui da parte de baixo, porque essa furação aqui da parte de baixo é para aquelas placas-mãe ATX, que são um pouco maior, e daí eu vou colocar esses parafusos que estão aqui na parte de baixo, vou colocar um aqui nessa furação, e o outro aqui nessa outra furação. Aqui eu tenho essa pecinha aqui, um lado aqui é para chave Phillips e o outro lado encaixa certinho naqueles parafusos alongadores. Então eu só vou encaixar ela aqui em cima do parafuso alongador e daí eu vou usar uma chave Phillips para remover aqui os parafusos da parte de baixo. Já retirei aqui o primeiro parafuso alongador, vou encaixar ele aqui na parte de cima. Retirar esse outro aqui da parte de baixo também. E parafusar aqui nessa outra furação. E vou usar mais esses 2 parafusos alongadores que vieram aqui junto com o gabinete para parafusar aqui nessas outras 2 furações. Encaixar um aqui e outro aqui. Então eu já coloquei aqui todos os parafusos alongadores no lugar. Agora eu vou encaixar o espelho da placa-mãe aqui na parte de trás do gabinete e ele é encaixado nessa posição. Aqui é só encaixar primeiro a parte de baixo e depois encaixar aqui a parte de cima no lugar.
Então o espelho da placa-mãe ele já está encaixado aqui certinho no lugar. Aqui pela parte de trás ele fica assim. Nesse gabinete aqui ele fica um pouquinho mais lá para dentro. E agora é só encaixar a placa-mãe aqui dentro do gabinete. Encaixar esses conectores aqui da parte de trás dela ali no espelho. Alinhar bem certinho ali no espelho. Alinhar aqui as furações da placa-mãe na mesma reta ali dos parafusos alongadores. E agora eu vou parafusar ela aqui no lugar, com esses parafusinhos pequenos que vieram junto com o gabinete. Colocar primeiro um parafuso aqui nessa furação da parte do meio. Eu ainda não vou apertar todo esse parafuso, vou colocar aqui o restante dos parafusos em todas as furações, para depois apertar todos eles. Já apertei aqui todos os parafusos da placa-mãe e agora eu vou encaixar todos esses cabos aqui do gabinete nela. Esses pequenininhos aqui, Power LED, Power SW, Reset SW e HDD LED, eles vão aqui nesse conector de 9 pinos que marca o nome aqui F-Panel. Aqui na parte de baixo da placa-mãe tem desenhado aqui o esquema certinho para fazer a ligação. Nesse primeiro pino aqui da parte de cima vai o Power LED mais e no segundo pino da parte de cima vai o Power LED menos. Então o que tem o sinal de mais vai no primeiro pino e o que tem o sinal de menos vai no segundo. No terceiro e no quarto pino aqui da parte de cima vai o Power SW. No primeiro pino aqui da parte de baixo vai o HDD LED mais e no segundo pino o HDD LED menos, que é esse conector aqui, ó. O mais vai no primeiro pino e o menos vai no segundo. E no terceiro e no quarto pino aqui da parte de baixo vai o conector Reset SW. E vai ficar sobrando apenas o último pino ali da parte de baixo. Agora eu vou ligar esse conector USB 2.0. Nessa placa-mãe tem dois conectores USB 2.0 aqui na parte de baixo. E eu posso ligar esse conector USB 2.0 em qualquer um desses dois conectores. Aqui no conector USB da placa-mãe tem um pino faltando aqui no final na parte de baixo. E aqui no conector do gabinete tem um furinho tampado aqui no final. Então é só posicionar esse conector com esse furinho tampado na mesma reta ali do pino que está faltando. Só encaixar ele aqui bem certinho, né? No gabinete tem também esse conector HD áudio. E ele vai aqui nesse conector da placa-mãe que marca AAFP. O quarto pino aqui da parte de cima está faltando. E aqui nesse conector também o quarto buraquinho aqui está tampado. Então é só posicionar aqui o conector bem certinho, com aquele buraquinho tampado na mesma reta ali onde está faltando um pino no conector. E encaixar ele aqui bem certinho. No gabinete também tem esse conector USB 3.0 e ele vai aqui nesse conector 3.0 da placa-mãe. Só encaixar ele aqui no lugar. Aqui no conector do gabinete tem esse pininho que encaixa certinho aqui no cortezinho do conector da placa-mãe. Já encaixei todos os cabos do gabinete aqui na placa-mãe. Os cabos eles ficaram aqui aparecendo, mas depois eu vou colocar a placa de vídeo aqui na vertical e daí vai tampar todos esses cabos. Agora eu vou instalar a fonte aqui na parte de baixo do gabinete e ela vai ser instalada aqui nessa posição com a ventoinha aqui virada para esse lado. Já encaixei ela aqui no lugar certinho e agora é só fixar ela com os 4 parafusos aqui na parte de trás. Já fixei a fonte aqui no lugar com os 4 parafusos e agora é só encaixar os cabos dela na placa-mãe. Já vou passar esse cabo PCI que é para a placa de vídeo aqui por essa furação da parte de baixo lá para dentro do gabinete. Já puxei o cabo de energia da placa de vídeo aqui por essa furação. Aqui nesse conector de 24 pinos da placa-mãe vai esse conector de 24 pinos da fonte. Mas aqui nesse PC eu vou usar esse cabinho aqui de 24 pinos com RGB. Então eu vou ligar esse cabo de 24 pinos da fonte nesse lado aqui desse cabo. E essa outra ponta aqui de 24 pinos do cabo, eu vou encaixar aqui nesse conector de 24 pinos da placa-mãe. E na fonte tem também esse cabinho de 8 pinos, que é para ligar aqui nesse conector de 8 pinos da placa-mãe, que é o conector de energia que vai alimentar aqui o processador. Agora eu vou instalar o water cooler aqui na parte de cima do gabinete. Então eu vou fixar as 3 fãs do water cooler aqui nessa parte do radiador. Vou fixar elas nessa posição e com o cabo delas saindo aqui por esse lado, que é o lado que vai ficar ali virado para a parte de trás do gabinete. Só alinhar aqui as furações da fã aqui nessas furações do radiador e fixar elas com esses parafusos grandes. Já fixei as 3 fãs com todos os parafusos aqui no water cooler. Depois eu já vou mostrar para vocês como fazer a instalação de todos os cabos dele. E agora eu vou encaixar o water cooler ali no gabinete.
Vou passar aqui todos os cabos do water cooler por essa furação aqui do gabinete lá para a parte de trás. Já encaixei o water cooler aqui na parte de cima e agora é só fixar ele com todos os parafusos aqui por esse lado. Agora eu vou aplicar a pasta térmica aqui no processador. Aqui eu vou usar a pasta térmica Husky Evo da Snowdog, que é a melhor pasta térmica do mercado. Primeiro eu vou aquecer um pouco o processador com um secador de cabelos, para ficar mais fácil ali de espalhar a pasta térmica. Colocar um pouco de pasta térmica aqui no centro do processador. E espalhar com uma pazinha. Já espalhei a pasta térmica aqui no processador, deixei uma camada bem fina de pasta térmica. E agora eu já vou encaixar a bomba do water cooler aqui no lugar. Só encaixar a bomba aqui certinho e fixar ela aqui com os parafusos. Aqui na bomba do water cooler tem dois conectores. Esse daqui que é de 3 pinos e tem esse detalhe aqui na lateral é para fazer a bomba girar. E ele pode vir nesse formato aqui de 3 pinos com esse detalhe na lateral. Ou pode ser que algum modelo de water cooler venha com esse modelo aqui, que é de 4 pinos e tem o mesmo detalhe aqui na lateral. Então esse cabo aqui da bomba, que é para fazer ela girar, ele vai nesse conector da placa-mãe, que tem o nome CPU-OPT. O conector aqui da placa-mãe ele tem 4 pinos. Mas esse conector aqui da bomba, ele vai ser ligado apenas nos 3 primeiros pinos. Ele encaixa aqui certinho nesse detalhe de plástico da lateral do conector. E vai ficar sobrando o último pino. Se a placa-mãe não tiver esse conector CPU-OPT, pode ligar no conector I/O Pump, no conector SHA-FAN ou no conector Sys-FAN. E aqui na bomba também vem esse conector ARGB de 3 pinos, que é para alimentar os LEDs dela. Ele pode ser ligado no conector ARGB da placa-mãe ou no conector ARGB de uma controladora. Eu já instalei o water cooler aqui no lugar. Agora eu vou instalar esse suporte para colocar a placa de vídeo aqui na vertical. Para instalar esse suporte, precisa retirar aqui todos esses slots de expansão. Esses slots aqui eles são parafusados, então é só remover aqui todos os parafusos e retirar aqui todos os slots. Depois de retirar aqui o parafuso, é só puxar aqui o slot que ele já vai sair. Já retirei todos os slots aqui da parte de trás. Agora é só abrir essa travinha aqui do slot PCI, só apertar ela aqui para trás. Aqui nesse suporte tem esse cabo e tem esse slot PCI onde vai ser instalada a placa de vídeo. Então eu também já vou abrir a travinha aqui desse slot PCI. Depois é só encaixar aqui a placa de vídeo. E vou também retirar essa proteção de plástico aqui dessa outra ponta do cabo. E encaixar essa ponta aqui no slot PCI da placa-mãe. Só encaixar ele aqui certinho. Pressionar aqui até essa travinha aqui se fechar. E agora é só encaixar o suporte aqui no lugar. Essas pontinhas aqui do suporte, elas encaixam aqui nessa lateral da placa-mãe. Só encaixar ela ali pela lateral da placa-mãe. E agora é só fixar a lateral aqui desse suporte com 3 parafusos. Já fixei o suporte aqui com os 3 parafusos. E agora eu vou colocar esse calço de borracha aqui na parte de baixo do suporte, para ele não abaixar com o peso da placa de vídeo. Só vou encaixar aqui esse calço de borracha. Já ficou aqui bem firme. Vou só retirar essa proteção aqui do slot da placa de vídeo. Encaixar essas duas pontas aqui da placa de vídeo nessas duas furações aqui do suporte. Essa parte aqui de cima, aqui nessa parte de cima do suporte. E o slot da placa de vídeo aqui no slot do suporte. Levantar aqui um pouco as mangueiras do water cooler para não atrapalhar. A placa de vídeo já está encaixada aqui no lugar certinho. E agora é só fixar a placa de vídeo com um parafuso aqui na parte de cima. Já fixei a placa de vídeo aqui no lugar com um parafuso ali na parte de trás. E agora é só conectar os dois cabos de energia dela aqui na parte de cima. Essa placa de vídeo ela tem um conector de energia de 8 pinos e um de 6 pinos. Então eu vou usar esses dois cabos. Vou usar os 8 pinos aqui desse conector. E desse outro conector aqui eu vou usar só 6 pinos. Aqui na parte de trás do gabinete ficou um espaço aqui aberto, ó. Mas daí é só encaixar um desses slots ali no lugar, que já vai tampar esse buraco.
Só encaixar ele lá na ponta e parafusar ele aqui nessa furação. Já parafusei o slot aqui no lugar, já tampou aquele espaço que tinha ficado aqui em cima da placa de vídeo. Já vou colocar também esse vidro aqui da lateral. Essas fãs aqui que já vieram junto com o gabinete, elas têm apenas esse cabinho de 6 pinos. E aqui junto com o gabinete também vem essa controladora com conectores de 6 pinos. Então é só ligar esses cabinhos de 6 pinos das fãs aqui nos conectores de 6 pinos da controladora. Já liguei as 7 fãs do gabinete aqui nessa controladora. A controladora ela tem um cabo SATA para ligar na fonte do PC. Então eu já vou ligar esse cabo SATA aqui da controladora no conector SATA da fonte de alimentação. Ela também tem esse cabo, só encaixar ele aqui nessa posição. Encaixar essa outra ponta no conector ARGB da placa-mãe. E ela tem esse conectorzinho de 2 pinos para ligar o cabinho do botão de reset do gabinete. Essas 3 fãs que eu coloquei aqui no water cooler, cada fã tem um conector PWM fêmea e um conector PWM macho para fazer ela girar. Então aqui dá para ligar as 3 fãs uma na outra e ligar apenas um conector na placa-mãe. Pegar o conector PWM fêmea da primeira fã e ligar no conector PWM da segunda fã. E pegar o conector PWM fêmea da segunda fã e ligar no conector PWM macho da terceira fã. Então aqui já ficou os cabos das 3 fãs ligadas uma na outra. E esse conector PWM fêmea que sobrou da terceira fã, é só ligar nesse conector CPU fã da placa-mãe. E as fãs do water cooler também vêm com um conector ARGB de 3 pinos fêmea e um conector ARGB de 3 pinos macho. E esse cabinho aqui é para alimentar os LEDs das fãs. E com esse cabo ARGB é o mesmo procedimento ali do cabo PWM. É só conectar o cabo ARGB fêmea da primeira fã no conector ARGB macho da segunda fã. E ligar o conector ARGB fêmea da segunda fã no conector ARGB macho da terceira fã. Então aqui já ficou o cabo das 3 fãs ligadas uma na outra e sobrou o cabo ARGB fêmea da terceira fã. Esse cabo ARGB fêmea da terceira fã eu posso ligar diretamente na placa-mãe, mas aqui eu vou ligar ele junto com os outros fãs aqui nessa controladora. Como essa controladora ela tem apenas conectores de 6 pinos e esses 2 conectores aqui para LED que são de 4 pinos, então eu vou ter que usar esse cabinho adaptador que um lado é conector ARGB de 3 pinos e no outro lado é esse conector de 6 pinos, igual o conector aqui da controladora. Esse cabinho adaptador ele vem com essa pecinha, só encaixar ela aqui nesse conectorzinho de 3 pinos e ligar esse conector ARGB fêmea da terceira fã aqui nesse cabinho adaptador. E agora é só ligar essa ponta de 6 pinos aqui no conector de 6 pinos da controladora. Esse cabo ARGB de 24 pinos, ele tem um cabinho que tem esse conector aqui diferente e ele só encaixa nessa controladora que vem junto com o cabo. Então eu vou ligar esse cabinho aqui nessa controladora. E essa controladora aqui do cabo, ela tem também um cabo SATA para ligar na fonte do PC. Então eu já vou ligar ele aqui na fonte. E tem esse cabinho ARGB de 3 pinos, que eu vou ligar também nessa controladora para ficar tudo aqui sincronizado certinho. Agora ficou sobrando só os cabos ARGB de alguns componentes. Esse cabo ARGB que é daquele cabo de 24 pinos. Esse cabinho ARGB que é do dissipador do SSD. E esse cabinho ARGB que é da bomba do water cooler. Então aqui eu também vou fazer aquele mesmo procedimento para ligar aqui todos os componentes juntos ali na controladora. Vou ligar o cabo ARGB fêmea do primeiro componente no cabo ARGB macho do segundo componente. Vou ligar o cabo ARGB fêmea do segundo componente no cabo ARGB macho do terceiro componente. E o cabo ARGB fêmea do terceiro componente eu vou ligar ali na controladora. E para ligar ele ali na controladora eu vou usar esse outro cabinho adaptador. Esse cabinho aqui é o adaptador de 3 pinos para conector de 4 pinos dessa controladora. Só vou encaixar ele aqui nesse cabinho fêmea que sobrou e ligar essa ponta de 4 pinos aqui nesse conectorzinho de 4 pinos da controladora. Então já terminei de instalar aqui todos os cabos desse PC. Aqui eu nem vou fazer a organização dos cabos porque eu desmonto aqui os PCs com muita frequência. Mas se quiser organizar aqui os cabos bem certinho, esse gabinete ele tem um espaço muito grande aqui na parte de trás. Então dá para organizar aqui os cabos bem certinho. E eu vou instalar também essa chapa de metal ali no lugar para dar uma segurada aqui nos cabos.
Só colocando essa chapa aqui no lugar já deu uma disfarçada boa aqui nos cabos e já segurou eles todos ali dentro do gabinete. Agora eu só vou fechar essa tampa aqui da parte de trás. Encaixar a tampa aqui no lugar. Fixar ela aqui com os dois parafusos. E agora é só ligar todos os periféricos aqui na parte de trás do PC. O meu mouse e o meu teclado eles são com conector USB. Então eu vou ligar eles aqui nesses conectores USB da placa-mãe. Aqui na placa-mãe tem também um conector de internet, mas aqui eu uso internet por Wi-Fi. Eu uso a internet aqui com essa antena, então eu só vou ligar aqui esses dois cabinhos da antena aqui nesses dois conectores da placa-mãe. Só enroscar eles aqui. Aqui na placa-mãe também tem um conector P2 para fone e microfone. E eu vou ligar também o cabo de vídeo do meu monitor aqui no conector HDMI da minha placa de vídeo. Só encaixar ele aqui certinho. Quem não tem placa de vídeo e vai usar o processador com gráficos integrados, daí é só ligar o cabo de vídeo do monitor aqui na parte de trás da placa-mãe. Agora é só ligar o cabo de energia aqui na parte de trás da fonte. Ligar esse botão da fonte porque senão o PC não vai funcionar. E a outra ponta do cabo de energia é só ligar na tomada ou em um filtro de linha. Vou ligar aqui o filtro de linha. Depois que eu já tinha editado aqui todo o vídeo da montagem desse PC, chegou também esse outro cabo Streamer Plus de 8 pinos da Lian-Li. Aqui eu só liguei os conectores dessa ponta do cabo aqui na placa de vídeo. E os conectores ali da outra ponta do cabo eu liguei lá na fonte. E agora é só ligar o PC. Aqui já funcionou tudo certinho. Aqui já deu vídeo. Se você estiver montando um PC completamente novo, que não tem ainda instalado o Windows, daí depois de ligar o PC aqui pela primeira vez, ele já vai entrar automaticamente ali na BIOS, e daí tem que fazer as configurações ali na BIOS e também instalar o Windows. E nesse card que vai aparecer agora, aí na parte de cima, eu vou deixar um vídeo mostrando como fazer a instalação do Windows passo a passo e também como atualizar os drivers da placa-mãe. Aqui nesse PC já entrou diretamente no Windows, porque eu já estava usando esses componentes e já tinha o Windows instalado no SSD. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o PC depois de montado. Eu achei que ficou muito bonito o PC com esses componentes. O Water Cooler Relor da Cougar ficou muito bonito com essas três fãs Enigma da Liketech. Elas têm esse efeito de fundo infinito no centro da fã e também aqui na lateral dela. E outra coisa que eu acho muito bonita aqui nesse Water Cooler é o design aqui da bomba dele. O dissipador que eu coloquei no SSD ele ficou assim, ó. Ele tem aquele efeito de fundo infinito. Esses dois cabos Streamer Plus da Lian-Li também ficaram muito bonitos aqui nesse PC. Essas fãs que vieram aqui junto com o gabinete, elas também têm esse efeito de fundo infinito aqui no centro da ventoinha. E a parte de trás dessas fãs também é muito bonita. Eu coloquei elas invertidas aqui nessa lateral do gabinete e também aqui na parte de baixo dele. O fluxo de ar aqui nesse gabinete ele ficou muito bom. Está entrando ar aqui por essas três fãs da parte de baixo. Está entrando ar também aqui por essas três fãs da lateral. E está saindo ar aqui pela parte de cima e também aqui pela parte de trás. A placa de vídeo ela ficou muito bonita instalada assim na vertical. E mesmo ela sendo uma placa de vídeo bem grande, ela coube certinho aqui no gabinete. E ainda ficou sobrando bastante espaço aqui na parte de baixo. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou aqui o controle de iluminação aqui do PC. Esses dois cabos da Lian-Li, eu estou controlando os efeitos deles aqui pelo software L-Connect 3 da Lian-Li. Um software aqui muito completo, mas como eu liguei ali o cabo RGB da controladora deles, ali naquela outra controladora da Rivel, eu consigo vir aqui nessa outra opção e desconectar aqui esse software. Agora aqui o controle dos efeitos desses cabos, eu consigo controlar aqui pelo controle remoto da controladora, junto aqui com o restante dos componentes. Aqui no controle remoto da controladora eu consigo controlar os efeitos, e daí vai mudar aqui os efeitos de todos os componentes que estão ali ligados na controladora. Essa controladora aqui tem muitos efeitos, tem também efeitos de cores fixas, vou botar aqui tudo branco. Os únicos componentes que eu não vou conseguir controlar aqui pelo controle remoto da controladora é o RGB aqui das memórias, o RGB da placa-mãe e o RGB aqui da placa de vídeo porque ela é de outra marca. Daí o RGB aqui das memórias e do LED ali da placa-mãe eu controlo aqui pelo software da minha placa-mãe. A controladora que veio aqui no gabinete também dá para sincronizar aqui com o software da placa-mãe. E daí dá para controlar os efeitos de todos os componentes que estão ali ligados nela, também aqui pelo software da placa-mãe.
Só apertar e segurar aqui o botão de reset por 5 segundos e ela já vai sincronizar ali com o software da placa-mãe. Aqui no software eu coloquei esse efeito rosa com amarelo e todos os componentes estão com esse efeito rosa com amarelo. Colocar esse efeito azul e verde. Todos os componentes aqui já ficaram com esse efeito azul e verde. Colocar nesse efeito arco-íris. Todos os componentes aqui já ficaram com esse efeito arco-íris. Então aqui dá para controlar os efeitos dos componentes do PC aqui pelo software da placa-mãe. Dá para controlar os efeitos dos componentes que estão ligados na controladora aqui pelo controle remoto. E os efeitos aqui desses cabos dá para controlar pelo software da placa-mãe, pela controladora e pelo software da Lianli. Aqui pelo controle remoto da controladora também dá para desligar os LEDs de todos os componentes que estão ligados nela. Dá também para desligar as fãs. Então todas as fãs ali que estão conectadas na controladora dá para fazer parar de girar. Só vai continuar girando as fãs aqui do water cooler porque eu liguei diretamente ali no conector CPU fan da placa-mãe. Mas dá também para controlar a velocidade das fãs aqui do water cooler aqui pelo software da placa-mãe. As fãs ali elas estão ligadas no conector CPU fan. Aqui tem essas 4 opções de velocidade. Eu vou colocar aqui na velocidade máxima. Já até aumentou aqui um pouco o barulho das fãs e já aumentou também aqui a velocidade delas. Vou colocar aqui na velocidade mínima. Já diminuiu aqui a velocidade das fãs, elas já ficaram bem silenciosas. E já diminuiu aqui a rotação delas também. As fãs aqui do gabinete que estão ligadas ali na controladora, dá para deixar elas assim paradas. Dá para colocar elas na velocidade mínima. E dá para colocar elas também na velocidade máxima. Daí elas fazem um pouco mais de barulho. Aqui eu sempre deixo na velocidade mínima, que já é uma velocidade bem boa. Dá para ligar os LEDs aqui nesse botão. Dá para aumentar e diminuir também o brilho dos LEDs. E essa controladora ela tem 180 efeitos e ela tem aqui todas essas cores fixas. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.